Boa tarde. Vamos dar início ao evento de extensão com o título Orientações sobre preenchimento de anotações de responsabilidade técnica, ART, e o livro de ordem. Agradecemos ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, CREA Goiás, pela parceria no nosso evento de extensão, da EMC-UFG. E ao engenheiro Áquila Silva Levindo, do CREA Goiás, pela sua disponibilidade em ministrar a palestra de hoje. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam colocadas no chat, que o palestrante irá responder ao final da apresentação. Após o término da palestra, informamos que nós iremos enviar os certificados de participação desse evento para os presentes nos e-mails de vocês, fornecidos no formulário de inscrição. Será disponibilizada uma enquete ao final da palestra para se verificar os presentes. E passo a palavra ao palestrante engenheiro Áquila Silva Levindo, do CREA Goiás. Bacana, muito obrigado, José. Bom, pessoal, compartilhando aqui a minha tela com vocês, primeiramente gostaria de agradecer o convite da Escola de Engenharia da EMC, UFG, na pessoa da professora Cacilda, que sempre tem contado com o CREA Goiás, tem sempre tido uma parceria muito profícua com o CREA Goiás, nas atividades, de trazer aí os conhecimentos técnicos aos profissionais e aos futuros profissionais, Veja aqui que a sala está bem cheia, e provavelmente, logo menos, teremos aí bons profissionais ingressando no mercado de trabalho que farão uso dessas duas ferramentas legais do sistema Confea-CREA Mútua, que é a ART e livro de ordem. Bom, tendo feito aí meus agradecimentos, vou me apresentar para vocês. Sou o Áquila Levindo, sou engenheiro sanitarista e ambiental. Estou assessor no CREA Goiás desde o ano de 2020, e juntamente com o nosso colega Roberto Viana, engenheiro civil, assessor institucional também do CREA Goiás, que está aqui nessa reunião, nós participamos levando os conhecimentos das ferramentas legais e fazendo essa atividade de orientação técnica, treinamentos, capacitação dos profissionais, para que cada vez mais nossa engenharia seja valorizada e que a sociedade receba de nós, profissionais, um serviço com qualidade, com praticidade, com economia e principalmente com segurança. E aí, quando a gente pega aí o título, preenchimento de ART e livro de ordem, a gente começa a pensar. Eu imagino que vocês estejam aí diversos períodos, mas quem já está ali no 6º, 7º período já começa a estagiar, já começa a ter acesso a essa ART, a esse livro de ordem. E quem não teve acesso ainda pode estar se perguntando, mas o que é isso? O que é ART? O que é livro de ordem? Então, aqui, colocando aqui em tempo, vamos separar aí uns 20 minutos para a gente discutir e mostrar para vocês o que é a ART e o livro de ordem, e depois a gente usa o nosso tempo para a gente mostrar alguns exemplos e depois praticar, Acredito que a gente consegue aprender praticando também. Então, quem está pelo celular, por enquanto está tranquilo, vai conseguir acompanhar a minha apresentação, mas no momento que a gente for fazer aí a parte prática desse treinamento, seria interessante fazer por um computador. Pelo celular, eu acredito que pela tela vai ficar um pouco pequeno para conseguir acompanhar passo a passo como que preenche. Mas, enquanto a gente está aqui fazendo essa apresentação, é bem tranquilo. Pessoal, um breve resumo, para a gente chegar em ART. A ART ela é uma ferramenta legal. Quando a gente fala legal, porque ela é instituída por lei. Lei 6496, de 77, instituiu a anotação de responsabilidade técnica. E aí, primeiro contato que a gente já tem até que falar como que é a pronúncia, Tem muita gente que fala, eu não fiz a arte. Aí, arte, será que é desenho? Será que é alguma peripécia, Antigamente, os pais falavam assim, o menino é muito arteiro, Mas não, aqui é ART, é uma sigla que vai dizer anotação de responsabilidade técnica. Ela é como se fosse um resumo de contrato,
definindo quem que é o profissional que está fazendo esse tipo de serviço e até onde vai a responsabilidade e participação dele nesse serviço. Nesse documento, também vai conter quem é o cliente e quem é o proprietário dessa obra e desse serviço. Tá? Então, contendo essas informações, é um documento que resguarda tanto o cliente, quanto o empregador, quanto o profissional, porque vai assegurar a autoria dessa obra ou do serviço, vai definir o limite e as responsabilidades do profissional e vai trazer com que o cliente tenha uma segurança. Olha, tem um profissional, especificamente esse profissional, ele está me acompanhando tecnicamente na execução dessa obra ou desse serviço. E é engraçado que antes de ter a anotação de responsabilidade técnica, né, se a gente for olhar para o sistema da engenharia como um todo, que foi criado por lei em 1966, ou seja, 11 anos antes da criação da lei da RT, quando o nosso sistema foi criado, muito acobertamento acontecia, né? A disputa pelo mercado era uma disputa muito difícil. Né? Hoje a gente tem um acesso e uma garantia da responsabilidade muito mais instituída mediante essas duas ferramentas, que é a RT e livro de ordem. Mas a sociedade passou a ganhar mais qualidade e ter seus direitos defendidos a partir do momento que a profissão da engenharia passa a anotar essa responsabilidade técnica. Costumo dizer que, se a gente for fazer alguma comparação, quando nós estamos precisando de algum medicamento, na receita médica, no receituário médico, tem um CRM, tem uma responsabilidade de um médico que está nos ofertando aí esse medicamento. Da mesma forma, para a engenharia, quando nós temos uma ART, o nosso cliente, a sociedade, está tendo a segurança de ter um profissional devidamente habilitado e o profissional está fazendo aí acervo técnico, ele está ampliando a sua capacidade técnica para ser comprovado que ele realmente cumpriu esse serviço. Lá embaixo eu coloquei um asterisco falando sobre a necessidade da baixa da RT. Quando a gente abre a RT? A gente abre a RT quando a gente inicia a obra ou serviço. A partir do momento que a obra ou serviço foi encerrado, né, lá na RT tem um prazo que a gente coloca de quando até quando vai essa prestação de serviço. Encerrou a nossa responsabilidade, nós temos que ir lá e baixar a RT. O que é a baixa da RT? É informar que a partir dessa data, então, eu não sou mais o responsável por aquela obra ou serviço. E isso é importante fazer, e a gente sempre lembra os profissionais, porque é só mediante a baixa da RT que eu consigo obter a minha CAT, minha certidão de acerto técnico, que eu vou falar mais para frente para vocês, que é um instrumento que comprova, que o CREA, o Conselho de Engenharia, comprova que você já executou esse serviço. Bom, quando a gente fala sobre a RT, a gente tem que entender que a RT ela pode ser inicial, quando você começa uma obra ou um serviço, ou ela pode ser a RT de substituição, quando já tem uma RT em andamento e o seu contrato com o seu cliente mudou, teve um aditivo, teve uma mudança de função, você faz uma RT em substituição. Quem pode fazer a RT? Todos os profissionais devidamente habilitados no CREA, e a sua participação ela pode ser de 4 formas. Você pode fazer a RT individual, quando você, e única e exclusivamente você, vai ser o responsável por essa obra ou serviço. Você pode fazer um RT de coautoria, quando tem um profissional que ele tem uma maior parcela de responsabilidade no projeto. Você entra como coautor. Você pode entrar como corresponsável, quando ambos os engenheiros têm a mesma responsabilidade. Ou você pode fazer um RT de equipe, quando é um trabalho multidisciplinar que necessite maior participação de outros profissionais da engenharia. A tipificação das ARTs são sempre obra ou serviço, quando você vai iniciar a execução de uma obra, quando você vai
iniciar a prestação de um serviço, cargo ou função, quando você está sendo responsável técnico por uma empresa, e a RT múltipla, quando você está desenvolvendo diversos serviços. Tá? Bom, quando você emite um RT, o departamento técnico do CREA, por amostragem, é claro, ele faz uma verificação, né? Faz uma verificação se teve erro de preenchimento, se teve indícios de exorbitância. O que é exorbitância? É você, de uma modalidade profissional, por exemplo, engenheiro eletricista, anotar um ART sobre, por exemplo, deixa eu pensar aqui, algum serviço de engenheiro florestal, certo? O engenheiro eletricista, ele não estudou engenharia florestal. Então, isso é exorbitância. Então, por amostragem, há essa verificação, né, se teve erro de preenchimento, se teve indício de exorbitância. Às vezes, se no preenchimento da RT de substituição ou carga e função os dados não estão corretos, isso aí há essa comunicação com o profissional. E aí, quando a necessidade que a gente sempre fala, né, terminou a obra ou serviço, é necessário fazer a baixa da RT quando for concluída, ou também quando, por exemplo, seu contrato foi interrompido, né? O cliente não quer mais continuar o serviço e interrompeu o contrato. Você tem que ir lá e dar baixa na RT, para que a sua responsabilidade seja garantida só até aquele momento, tá? Ou às vezes você vai sair da empresa, você não vai continuar mais essa obra ou serviço. Você também tem que dar baixa na RT, para evitar que você seja o responsável ainda pelo serviço. E detalhe, a gente costuma falar que a responsabilidade do engenheiro, mediante a RT, ela é civil, ela é criminal e ela é ambiental. Então, é interessante que nós, engenheiros, tenhamos essa noção e esse conhecimento a respeito de que, de acordo com a nossa legislação, Lei 5.194, as nossas atividades, elas são de interesse social e humano. Então, tudo aquilo quanto fazemos, nós fazemos para que haja o desenvolvimento da humanidade. E tendo havido essa inter-relação com a humanidade, com a sociedade, nós somos responsáveis, civilmente, criminalmente e ambientalmente, pelas complicações, caso hajam, da nossa prestação de serviço. Então, por isso, mais uma vez, eu reforço a necessidade da baixa da RT, caso realmente você não esteja mais conduzindo essa obra ou serviço. Aquila, e quando é que uma RT vai cancelada? Bom, quando você fez uma RT no início do contrato, o cliente te contratou e você nem começou, né? Nem começou a fazer o serviço, você pode solicitar o cancelamento dessa RT. O CREA vai comunicar o seu cliente que você também solicitou o cancelamento da RT para que não haja nenhum problema. E quando a RT é nula, né? Lembra que eu falei que o departamento técnico do CREA faz as análises, né, das ARTs? Quando há exorbitância, a RT fica nula. Quando há acobertamento, ela fica nula. Quando for exercício ilegal da profissão, ela também fica nula, né? Ou quando for verificada alguma falta de preenchimento. Detalhe que acobertamento, pessoal, ele é diferente de exorbitância, tá? Acobertamento é quando você está naquela sexta-feira, numa roda com os amigos, e um amigo vira para você e fala, cara, eu estou fazendo só um servicinho ali, eu preciso de um ART para aprovar o meu projeto na prefeitura, eu preciso de um ART para aprovar meu projeto no Bombeiros. Eu estou fazendo, já tem um técnico cuidando aqui para mim e tal, mas ele não emite ART, você não pode emitir um ART para mim, não? Sabe? Aquelas rodas de conversa de amigo? Isso é acobertamento. Quando nós não estamos realmente desempenhando o nosso serviço e nós assinamos um ART sem ser realmente o responsável por aquele serviço. Isso infringe o nosso código de ética profissional, isso mancha, né, a qualidade da prestação de serviço para a sociedade e isso não valoriza de forma alguma a engenharia como um todo. Então, o acobertamento, ele também é algo que transforma uma ART nula, tá? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado aí com a exorbitância e com o acobertamento. Eu vou mostrar para vocês, quando a gente estiver ali, daqui uns 10 minutinhos, fazendo as ARTs, mostrando os exemplos, que a ART, o formulário da ART,
ele tem alguns níveis, né? Tem o nível de atuação, tem a atividade profissional, tem a área de atuação, tem o serviço e o complemento do serviço técnico. Níveis. Vai dizer se você está atuando, se você está fiscalizando, se você está coordenando ou se você está supervisionando alguma obra ou serviço. A atividade profissional é exatamente o que você está fazendo. Se é um estudo, se é um projeto, se é um laudo, se é uma vistoria. A área de atuação. A área de atuação é dentro da sua modalidade. Se é modalidade eletricista, se é modalidade mecânica, se é modalidade civil. O serviço técnico é a descrição específica desse serviço. Se é uma mensuração, se é um desenho técnico. E o complemento do serviço técnico são as medidas, as unidades as quais você está desempenhando essa obra ou serviço. Quando eu não faço a RT, o que eu estou sujeito como profissional? Artigo 3º da nossa lei. A falta de RT sujeita o profissional ou a empresa à multa prevista na linha A do artigo 73 da Lei 5.194. Está vendo que a lei da RT 6496, ela está diretamente vinculada à Lei 5.194? Então, daí, nós já vemos que a ART é uma ferramenta legal e nós devemos, sim, segui-las. Ah, Aquila, mas você está falando aí de ART? Como que ficam os valores de ART? Todos os anos, pessoal, tem-se uma reunião plenária no Conselho de Engenharia e vem do CONFEA, que é o Conselho Federal, a sugestão de valores para a ART. Tá? Ano passado, no final do ano, teve uma plenária que estipulou os valores da ART para este ano. E aí, eu queria conversar um pouco com vocês, né? Pode ser que já tenha profissional formado e já atuando no mercado de trabalho aqui na nossa sala, mas a maioria pode estar ainda em formação. Se olhar lá, o valor da RT é R$ 88,78. Eu coloquei aqui o site, é um link, depois a gente vai disponibilizar essa palestra aí para vocês poderem utilizar. Mas tem lá, nesse link lá no CREA, ou então no site do CREA, se você digitar valor de RT, vai aparecer essa notícia e esses valores. Quando você faz algum contrato de obra ou serviço, em que esse contrato ele é de até R$ 15 mil, o valor da RT é R$ 88,78. Quando você faz um contrato de alguma obra ou serviço acima de R$ 15 mil, o valor da RT ele é padrão de R$ 233,94. Você fala assim, cara, mas toda RT, todo serviço que eu for prestar, eu vou pagar uma taxa de RT, eu vou pagar um valor de R$ 88,78. Pessoal, a gente costuma sempre falar que o valor da RT ele tem que estar incluso na sua proposta, no seu orçamento, na sua elaboração de proposta para o seu cliente. Se você vai fazer um projeto e os seus valores, os seus honorários para fazer esse projeto é R$ 7 mil, R$ 8 mil, inclua dentro da sua proposta o valor para a taxa da RT. Porque o que é essa taxa da RT? Essa taxa da RT é o valor que vai custear a fiscalização dos 37 fiscais que o CREA Goiás tem, para que não haja a prestação de serviços por leigos, por pessoas que não são engenheiros. Então, o valor que cobre os custos da fiscalização, eles provêm da ART. Isso é instituído na Lei 6496 de 77. Então, a gente sempre dá essa dica, essa orientação. O valor da RT ele não é pago pelo engenheiro. O valor da RT ele compõe um serviço, ele compõe uma proposta de serviço, uma proposta honorífica para o desempenho do serviço de um engenheiro, de um profissional da agronomia ou das geociências, profissionais vinculados ao CREA Goiás. Então, está aí o valor das taxas de ART. E, mediante o pagamento dessa RT, mediante a elaboração, o formulário da RT e o envio da RT, após criar a RT, você está disponível agora para fazer o livro de ordem, que é uma resolução do CONFEA, resolução 1094 de 2017. Esse livro de ordem, antigamente, nas obras civis,
adotava-se um documento, um caderno que chamava diário de obra, né? Então, toda obra civil antigamente tinha o diário de obra, que todo dia o engenheiro preenchia a caneta falando o que aconteceu, o que entrou na obra, o que saiu, se teve acidente e tal. O livro de ordem, ele, para todas as engenharias, para a agronomia e para as geociências, ele é a memória escrita das atividades relacionadas àquela obra ou àquele serviço, tá? Toda ocorrência que acontecer, que for relevante, tem que conter no livro de ordem. E qual que é o objetivo dele? É confirmar, junto com a RT, que realmente aquele profissional que elaborou aquela RT, ele participou na execução dos trabalhos. E aí, a junção da RT com o livro de ordem, e aí depois da baixa da RT, você pode pedir a CAT, que é a certidão de acervo técnico. Muita gente, no início da instituição do livro de ordem, questionou o livro de ordem, né? Em 2009 ele era obrigatório. Aí em 2016 ele voltou a ser facultativo. Só que depois de uma auditoria da Controladoria Geral da União e um acórdão do TCU, desde 2017, a resolução 1094, que é a atual, ela é obrigatória o livro de ordem. Isso é interessante falar que houve essa auditoria e um acórdão no TCU, porque o CREA ele é uma autarquia pública federal que é fiscalizada e auditada pelo TCU e pela CGU. Ou seja, todos os atos, todos os normativos que nós fazemos, eles são auditados e fiscalizados. Então, após esse acórdão, tornou-se, então, o livro de ordem obrigatório. Só que, junto com essa resolução, que criou o livro de ordem de forma obrigatória, também veio criada a certidão de acervo técnico, né? Ela é um instrumento que vai certificar que o profissional ele foi realmente o responsável por elaborar aquele projeto, aquela obra ou aquele serviço. E isso faz o que para o profissional? O pessoal aí que tem conhecimento de licitações, principalmente grandes contratos de obra pública ou de empresas privadas também, nas licitações, elas exigem a apresentação da CAT, né? Se vai ser licitado a execução de linha de transmissão, a empresa que está licitando, ela exige uma CAT de uma quantidade X de execução desse serviço técnico. Então, quem pode participar é só quem tem CAT. E quem tem CAT é quem faz a RT e livro de ordem, colocando as informações. E aí, o que vai ser colocado dentro desse livro de ordem, né? Os dados do empreendimento, quando começou, quando teve alguma conclusão de uma etapa, começou uma etapa nova, se teve alguma visita técnica, se teve alguma intercorrência, se houve algum acidente, né? Se teve alguma empresa que foi parceira e prestou algum outro serviço, forneceu algum material, né? E qualquer observação que, ao critério do profissional, seja importante ser observado. E, por fim, só para finalizar aqui, antes da gente passar para a parte prática, a gente traz também as importâncias e os benefícios do livro de ordem, né? A gente já ouviu o relato de profissional que perdeu o HD externo, o computador caiu e quebrou, enfim, e perdeu os arquivos, né? Os projetos já prontos, mas foram salvos porque tinha subido os materiais para os livros de ordem, né? À medida do passo que ia tendo alguma ação nova na prestação de serviço, ele subia as informações no livro de ordem. O livro de ordem é uma plataforma virtual, ele serve como um banco de dados aí para os profissionais, e ele também tem como benefício ser uma ferramenta que dirime dúvidas sobre situações contraditórias. Por exemplo, o cliente abre um processo contra o engenheiro falando, o engenheiro falou para mim fazer dessa forma e eu fiz e deu errado. Só que no livro de ordem, o engenheiro colocou lá, no dia tal, passei essa informação para o meu cliente não quis fazer, está aqui, eu registrei foto, está aqui ele fazendo da forma que eu não indiquei fazer, e aí o engenheiro, ele pode aí, nesse processo, caso haja, ele pode ser aí dirimido dúvidas sobre situações contraditórias, né? Além de valorizar a boa engenharia, trazer segurança para a sociedade, né? E atestar a participação efetiva do profissional. Qual é a RT que permite abrir o livro de ordem? Qualquer ART que esteja em situação regular, né,
todas as ARTs a partir do dia 1º de janeiro de 2018 e obras que ainda estão em andamento, né, na data da abertura do livro de ordem. Agora, pessoal, existe um ponto da Resolução 1094 que é necessário a gente falar. Toda ART, você pode criar o livro de ordem, toda ART. Agora, existem alguns tipos de ARTs que obrigatoriamente você deve abrir o livro de ordem. Até quando a gente está fazendo a ART lá no formulário, quando a gente clica em enviar a ART, você já recebe um e-mail falando, olha, a ART que você acabou de fazer, ela obrigatoriamente precisa de um livro de ordem. E aí você tem que fazer aí o livro de ordem dessa ART. E são quais ARTs? Todas as ARTs de ações executivas, né? Como execução em projeto, fabricação, classificação, mensuração, uma vistoria, um laudo, uma perícia, né? Uma instalação, uma montagem. Todas essas atividades executivas, independente da profissão, você precisa aí anotar o livro de ordem. E aí é interessante que em 2018 teve uma nota técnica do Departamento Técnico sobre as regras para o preenchimento do livro de ordem sobre SPDA, né, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ou laudo técnico de Sistema de Alarme contra Incêndio, laudo de instalações elétricas de edificação, laudo de Sistema de Iluminação de Emergência, todas essas também são atividades obrigatórias a preencher o livro de ordem. Aquilo eu não quero preencher o livro de ordem. Lembra que eu falei lá atrás da penalidade por não fazer a ART? Também tem algumas penalidades se a gente não faz o livro de ordem quando ele é obrigatório. Tá? Quando ele é não obrigatório, se a atividade que você está fazendo ela não obrigatoriamente precisar de um livro de ordem, a única penalidade que você vai ter é que você não vai poder emitir a sua CAT, sua certidão de acervo técnico, né? E pode ser que você seja considerado como acobertador, caso você emita lá 300 ARTs durante um período de 4 anos e nunca fez um livro de ordem. Querendo ou não, isso é considerado um pouco, no mínimo, estranho. Agora, se a ART obrigatoriamente deveria ser criado um livro de ordem e você não o faz, é considerado indício de acobertamento e aí você pode ser fiscalizado. E se realmente for comprovado que é acobertamento, pode chegar numa multa aí de 2 a 4 mil reais. Né? Então, e se você continuar sendo acobertador, pode até gerar processo ético e o cancelamento do registro. Isso aqui a gente fala não é para passar medo, tá? A gente fala porque realmente acontece. Existem profissionais aí, desde 2017 para cá, né, dessa decisão da Resolução 1094, existem profissionais que anotam em 1.000, 1.200 ARTs no ano, né? E isso é quase impossível, a não ser que abram-se demais diversos multiversos e você consiga trabalhar em diversos multiversos, né? Mas a gente é só um, né? Ainda não existe o clone e a gente não consegue, humanamente falando, atender tantas demandas, né? Então, o acobertamento, além dele prejudicar a imagem da engenharia, traz sérios riscos para a sociedade. E quanto mais nós fiscalizamos, pessoal, é para garantir que haja oportunidade de trabalho para bons profissionais e que a sociedade seja abastecida aí, né, por essa prestação de serviço de bons profissionais. Bom, mas vamos agora praticar, né, tanto a ART quanto o livro de ordem. Eu vou cancelar aqui a minha apresentação para a gente entrar agora na prática de ART e livro de ordem. Eu só queria perguntar para vocês aqui no chat se está tranquilo aqui o áudio, tá? Se o que eu estou falando está tranquilo, se vocês conseguem aí escutar bem. Bacana, bacana. Ó, eu gosto também de já ir respondendo algumas dúvidas enquanto a gente está aqui, né? Já vi aqui algumas perguntas aqui. Por exemplo, o Gustavo perguntou se a CAT fica no nome da empresa ou do engenheiro responsável. Você escolhe. Na hora que você faz a solicitação da CAT, no formulário o CREA pergunta, você deseja incluir o nome da empresa a qual o serviço foi prestado? Aí você pode escolher se sim ou se não. Mas, via de regra, a CAT ela é do profissional. Tanto é que,
Quando você integra um quadro técnico de uma empresa, essa empresa passa a poder participar de licitações se você tiver uma série de CATs. Porque você é um profissional, você está integrando o quadro técnico dela. Mas na CAT, se você colocar, solicitar para ser só o seu nome, a CAT vai sair no seu nome. Mas você pode também pedir para incluir o nome da empresa, tá? Aí quando você fala, ó, o engenheiro se desligou da empresa, a CAT fica no nome dele ou para a empresa da qual ele foi desligado? A CAT fica no nome do profissional, tá? A partir do momento que você desentrega o quadro técnico de uma empresa, essas certidões de acervo técnico que são suas, de sua execução, elas te acompanham por toda a vida, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por enquanto. Não. Se alguém quiser continuar fazendo pergunta aí, fica à vontade. Antes da gente entrar no site, eu quero mostrar primeiro para vocês, eu vou apresentar aqui minha tela toda, a tela inteira. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns modelos de ART que eu coloquei, tá? Eu peguei algumas ARTs hoje no sistema, tá? Eu peguei de engenheiros eletricistas, né? Para a gente trazer aí uma apresentação mais tranquila. E eu ocultei alguns dados, tá? São os dados aí que são pessoais, tanto do responsável técnico quanto do cliente, apenas para demonstrar para vocês. Logo mais a gente vai entrar lá no formulário e a gente vai poder fazer junto. Mas olha só como que sai um ART. A ART sai com os dados de quem é o responsável técnico, o registro dele no CREA, o título, qual que é a profissão dele e quem é a empresa contratada. Depois aparecem os dados do contrato, né? Quem que é o cliente que contratou esse serviço, ó, o valor da obra do serviço e onde foi feito o serviço. Aí vem aqui, ó, a atividade técnica. O que esse profissional fez? Ele atuou na execução e no projeto de um sistema de geração de energia elétrica de 3,82 kW, fez a execução do projeto de aterramento, fez um ensaio do sistema de geração e fez um laudo sobre o sistema de geração. No campo observações, ele colocou ART de projeto, execução e comissionamento, ou seja, laudo técnico de um sistema de microgeração fotovoltaica on grid com potência de 3,82, sendo um inversor, 7 módulos, ser instalado em tal unidade consumidora em Goiânia, Goiás. Tá vendo? Aqui tem a assinatura, e eu trouxe alguns exemplos que, olha só, aqui fala quando que ela foi registrada, e aqui já tem uma informação. Essa ART aqui não possui livro de ordem. Tá? Ela foi registrada dia 24 de janeiro, provavelmente o profissional ainda não abriu o livro de ordem, mas ele vai ter que abrir, porque, lembra que eu falei, ó, é uma atividade de execução. Atividade de execução tem que ter livro de ordem. Outro modelo aqui que eu trouxe, deixa eu pegar esse modelo aqui, que já tem livro de ordem. Olha só. Outra RT, aqui tem os dados do contratante, o valor, aonde foi feita a obra ou serviço e o que foi feito. Foi feito um projeto de instalação elétrica em baixa tensão para fim comercial, né, ou residencial de 66 kV. Fez o projeto de aterramento e o laudo técnico de aterramento. Então, o que o profissional disse que foi o serviço? ART de elaboração do projeto elétrico, do canteiro de obras, projeto de aterramento e elaboração do laudo técnico conclusivo do sistema de aterramento dos equipamentos elétricos. A ART foi registrada e aqui, ó, livro de ordem. Já tem o livro de ordem, aqui aparece o livro de ordem dessa ART. Ou seja, nós agora vimos uma ART que possui livro de ordem. Trouxe esses dois modelos para vocês, e aqui eu vou abrir dois modelos de livro de ordem, né? Como que aparece esse livro de ordem no sistema? Tem o número do livro de ordem, o número da RT, o nome do responsável técnico, onde foi feito o serviço e o que foi feito, né? Ó, foi feito nessa RT o laudo técnico do SPDA e do Sistema de Aterramento Geral de um Empreendimento no município de Goiânia. E aí tem um anexo, né? Então, se você desce, a gente vai fazer isso aqui com vocês, a emissão do livro de ordem. E aí tem, ó, vou até colocar aqui, exibir em 2 páginas.
para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Olha lá, ó. Laudo técnico, SPDA e Sistema de Aterramento Geral. Dentro do livro de ordem, o profissional colocou o laudo dele. Tá vendo? Ó? Ele fazendo todas as ações para fazer o laudo de SPDA, todos os registros fotográficos, os equipamentos e, no final, a assinatura do profissional. Outro exemplo de livro de ordem é, por exemplo, de uma visita, né? Aqui eu imprimi outro livro de ordem de outro profissional. Olha só que legal. Esse livro de ordem aqui já consta a informação da baixa da RT. Ó, livro de ordem encerrado no dia 29 de novembro, devido à baixa da RT, conforme a conclusão do serviço. Olha que bacana. Aquele livro de ordem que eu mostrei para vocês, ele não estava baixado ainda. Já esse daqui, o profissional já solicitou a baixa da RT e o encerramento do livro de ordem. Agora ele está apto para solicitar a certidão de acervo técnico. Vou visualizar aqui em duas também, para vocês verem. A atividade foi uma visita. Olha aí, ele colocou todas as fotos da visita, né, do laudo que ele estava fazendo. Isso também comprova e atesta que o profissional participou da execução do serviço. Bacana, turma? Bom, tendo mostrado aí agora para vocês direitinho aí o que os exemplos, né, de ART e de livro de ordem, agora quem tiver aí com computador e quiser acompanhar comigo, né, a execução, o preenchimento do formulário, vai ter aí a oportunidade, né? Eu vou colocar aqui para vocês um sisteminha aqui para a gente poder acompanhar. Olha só. A gente vai entrar no site do CREA, tá? Quem quiser anotar aí num papelzinho esses 3 informações para a gente poder fazer o login no sistema, tá, de emissão de ART. Vou deixar aqui um tempinho para vocês poderem anotar. Vocês podem anotar aí, ó, o RNP, né, que é um usuário fictício, tá? Esse usuário aqui a gente sempre usa para fins didáticos, né, para a gente fazer treinamento. Então, vocês podem anotar aí. A gente vai deixar aí liberado por uns dias para vocês poderem treinar, caso queiram fazer depois de hoje outra ART. Isso aí é um usuário que as ARTs não são válidas, tá? Fica aí o RNP de 1 a 0, o login é fulano e a senha é a nossa lei 5.194, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir a página do CREA. Ó, o Roberto colocou aqui no chat. Muito obrigado, Roberto. Então, eu vou já até interromper o meu compartilhamento aqui e compartilhar a minha tela novamente. Vocês vão abrir o site do CREA. Deixa eu compartilhar aqui. Abriu a página do CREA, tá? Aqui vocês vão creagoias.org.br, tá bom? Deixa eu ver aqui se está transmitindo. Tá transmitindo. Entrou no site do CREA Goiás, a gente vai descer a página aqui, ó. Só descer um pouco a página, a gente já vai encontrar o nosso portal de serviços, tá? Então, CREA Goiás, desce um pouco a página, portal de serviços, está lá ART. A gente clica em acessar. Desce a página mais um pouquinho, né? Que aí tem as categorias de serviço, já está a ART selecionada. A gente vem aqui embaixo, ó, e clica de novo em acessar. Aquelas informações que eu tinha passado para vocês, né, do RNP, do login e da senha, vocês vão colocar aqui agora, né? Coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. O usuário você coloca fulano e a senha 5194. Todos esses dados aqui, quando vocês estiverem já com seu registro profissional em mãos, cada um de vocês vai ter um RNP, um usuário e uma senha específico. E é muito interessante a gente falar que
toda ART, ela só é possível gerar a partir dessa senha. Então, quando você receber a sua senha, quando você tiver o seu registro profissional, sempre lembre que a sua senha ela é pessoal, ela é intransferível e você passa a ser responsável, repito, você passa a ser responsável por toda a ART que for gerada. Então, se sair uma ART no seu nome, é porque quem utilizou o sistema tem a sua senha. Então, a gente costuma sempre lembrar, não compartilhe sua senha, não passe sua senha para 1, para 2, para 3, a senha é sua. Toda vez que for fazer um RT, é interessante que você mesmo a faça. Clicou aqui para entrar, né? Vai aparecer aqui essa tela. Tá todo mundo comigo? Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo comigo. Beleza. Vai aparecer essa tela, vai ter sua ficha profissional aqui, e aí você vem aqui embaixo, ó, ART online, tá? Esse profissional aqui, teste, fulano Beltrano, ele vai estar com o título de engenheiro civil, mas ele tem todas as engenharias, vou mostrar para vocês lá no nível de atuação, com disponibilidade para preenchimento da ART, tá? Então, vamos aqui em ART online. Clicou em ART online, vai mudar a tela, né? O primeiro box, a primeira caixinha que tem como a gente passar o mouse é registro de ARTs, aqui no canto esquerdo, né? Logo abaixo do logo do CREA Goiás. Registro de ART, você vai clicar em obra-serviço. Clicou em obra-serviço, deixa eu dar um zoom aqui de 150, que fica melhor para vocês verem. Ó, agora a gente vai começar a colocar os dados, né? Os dados da RT, os dados do contrato. Todo mundo comigo? Todo mundo comigo, beleza, bacana. Vamos lá. Dados da RT. Lembra que eu falei que a RT pode ser inicial ou de substituição? Vamos supor que a gente está fazendo uma RT inicial. A participação técnica, vamos colocar individual, mas sabendo que a gente pode ser coautor, corresponsável ou atuar em equipe. Colocamos individual, empresa contratada. Se você fosse um profissional responsável técnico, integrante do quadro técnico de alguma empresa, o nome da empresa para vocês colocar apareceria aqui. Então, nessa situação aqui, nós somos profissionais liberais, autônomos, estamos prestando nosso serviço. Dados do contrato. Quem que está contratando o serviço, né? Quem que te contratou? Vou colocar aqui ficticiamente, né? Escola de Engenharia UFG, EMC, vou colocar EMC UFG. CPF ou CNPJ, lembrando lá, né, vamos colocar um CNPJ fictício, 01, 000, 001, 0001, 01. CNPJ não aceitou, né? Vamos lá, vamos ter que colocar aqui um CNPJ normal. Vamos colocar o CNPJ, vamos buscar aqui o CNPJ UFG, só para a gente... Aí, ó, CNPJ UFG. Vou colocar o CNPJ aqui da UFG. 01 567 01 0001 43. Agora deu certo. Beleza? Coloquei o CNPJ da UFG. Endereço é comercial. Vou colocar aqui, ó, PMC UFG, pegar o CEP 74 605 010. Já puxou o endereço, tá? Número eu vou colocar aqui fictício, quadrilote não precisa colocar. Fone 62 3222 2525. Vamos lá. Número do contrato, né? Talvez tenha um contrato entre a escola de engenharia comigo, né? Vamos colocar o contrato 02, data inicial. Vou supor que me contrataram na quarta-feira passada, dia 19, e eu vou prestar um serviço até o dia 19 de fevereiro. Né? Vou colocar aqui que vai ser um mês de prestação de serviço. Valor do serviço, eu vou colocar R$5.000. Tipo de contratante, pessoa jurídica de direito público, né? UFG. Ação institucional, nenhuma. Essa ação institucional aqui, pessoal, geralmente é para a RT de fiscalização, tá?
Deixa eu voltar aqui para ver se está todo mundo comigo. Está todo mundo comigo. Se eu estiver falando rápido demais, vocês me falam, tá? Bom, dados da obra ou do serviço. Nesse caso aqui, eu vou supor que quem me contratou também é o proprietário do serviço. Pode ser que sejam diferentes. Por exemplo, caso uma concessionária de energia, a Enel, caso a Enel te contrate para fazer um serviço numa subestação lá no município do interior, quem está contratando vai ter um endereço e o dado da obra do serviço vai ter outro endereço. Isso pode acontecer. Ou talvez caso você seja um perito, né? Você está fazendo uma perícia de engenharia, quem te contratou foi o Tribunal de Justiça, vai vir os dados dele aqui, e aonde que é o local da obra do serviço é em outro endereço, vai mudar também. Nesse caso, eu estou supondo que quem está me contratando também é o proprietário do serviço e é onde o local vai ser. Então, eu vou repetir aqui esse endereço, tá? Vou colocar, o contrato foi dia 19 de janeiro, mas vou colocar que eu comecei só dia 20. Previsão do término, está lá igual a data do contrato, então 19 de fevereiro. Tá? A finalidade. A finalidade eu vou colocar infraestrutura. Vamos supor que nós estamos fazendo um projeto, tá? de sistema de instalações elétricas, e vamos também colocar um laudo SPDA aqui, então, infraestrutura. O nome do proprietário, vou colocar o mesmo aqui. O CPF ou CNPJ, eu vou repetir ele aqui. O telefone, 3222-2525, fictício, tá, pessoal? Pessoa jurídica de direito público. Coloquei os dados aqui, onde a obra está sendo feita. Deixa eu ver se está todo mundo comigo. Está todo mundo comigo. Pessoal, agora vem para a atividade técnica, né? Lembra que eu falei o nível, a atividade, a modalidade, a área de atuação, o serviço técnico e o complemento do serviço técnico? Tudo isso a gente vai colocar agora. Olha só, eu posso colocar assessoria, consultoria, mas nesse caso, onde a gente está fazendo um projeto e a execução, a gente não vai simplesmente fazer um estudo, né? Então, assessoria e consultoria é quando você não tem participação na execução do serviço. Você apenas presta o seu serviço como um consultor, ou seja, propriedade intelectual. Então, se é um estudo, né, se é um planejamento, aí vem assessoria e consultoria. Agora, quando você está fazendo um projeto, você está executando, você está fazendo um laudo, aí é a atuação, tá? Ou você pode também colocar desempenho de cargo ou função, quando é ART para você integrar um quadro técnico, ou fiscalizar, ou supervisionar, tem as diferenças dos níveis, tá? Então, coloquei atuação. Na atividade profissional, vou colocar execução e projeto, né? O que eu estou fazendo, uma execução e projeto. A modalidade. Aqui vai aparecer de acordo com a sua modalidade. Como esse profissional teste, ele tem todas, aparecem todas. Mas vamos supor que é um engenheiro eletricista, a modalidade que vai aparecer é eletricista, tá? Área de atuação. Aqui já passa a trazer aqui todas as áreas de atuação que o profissional poderia fazer, né? Controle elétrico, distribuição de energia, equipamentos, geração de energia elétrica, meio ambiente, processamento de dados, transmissão ou utilização. Então, dentro dessa área de atuação, por exemplo, se eu clicar em comunicação, aparece diversos serviços técnicos, né? Circuito fechado de TV, né? CFTV, serviços afins de correlatos, telecomunicação. Se eu já vim em controle elétrico, aí já tem sistema de comando elétrico, sistema de proteção, né? Distribuição, já tem subestação de energia elétrica, já tem rede de distribuição de energia elétrica. Equipamentos, tem lá diversos equipamentos elétricos, para-raio, né? Aí, material elétrico eletrônico, medição elétrica, né? Processamento de dados, transmissão, utilização de energia elétrica.
Tá vendo que tem diversos itens e áreas de atuação? Cada um que você vai clicar vai tendo aí a sua especificidade. Aí eu vou colocar aqui, ó, instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais ou comerciais. Tá? Aí eu vou colocar aqui unidades, né? Eu vou falar que eu estou fazendo esse daqui, projeto, né? Unidades, vou colocar aqui uma unidade e lancei a atividade. Então, eu já lancei uma atividade na minha RT, que eu estou atuando na execução de projeto de instalação elétrica de baixa tensão para fins residenciais. Beleza. Eu também coloco lá, eu também falei que a gente ia fazer algo de um SPDA, né? Então, a gente vai também colocar como um laudo. Então, eu venho aqui, ó, desço na atividade profissional, laudo técnico, modalidade eletricista, né? Também normal. E aí a gente vai colocar aqui utilização de energia elétrica. Vou colocar aqui equipamentos elétricos, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né? Vou colocar aqui também ó, o laudo dos equipamentos elétricos ou eletrônicos SPDA. Bacana. Agora, em observações, eu resumo o que eu estou fazendo. Então, eu vou colocar elaboração de projeto e execução de instalação elétrica, atenção e laudo SPDA nas dependências da ampliação da MC UFG em Goiânia. Colocando aqui fictício, tá, pessoal? Apenas a título educativo. É uma obra que necessita de acessibilidade, né? Não, não se aplica. E aqui agora eu posso gravar a RT para o envio da CREA. Quando eu clico, o CREA me lembra. Ó, o preenchimento é de responsabilidade do profissional. O CREA vai disponibilizar o boleto. Se você não pagar o boleto, a gente te lembra para você pagar, enfim. Aí você clica em OK. Quando eu clico em OK, olha o que aparece. Lembra que eu falei para vocês que ia aparecer? A RT foi cadastrada, aparece o número dela, já vou até salvar ele aqui para depois a gente pesquisar, e já aparece serviço obrigatório à adoção do livro de ordem. Clique aqui para obter mais informações e lá embaixo imprimir formulário da RT. Então vou clicar aqui, olha só como saiu a nossa RT. Deixa eu ver se está todo mundo comigo. Tá todo mundo comigo. Thaís, agora eu já vou te responder, tá? Só para a gente não perder aqui esse momento. Saiu a RT, aí ó, aquelas outras que eu estava mostrando para vocês, eu estava omitindo aqui o nome do profissional, mas aqui é o teste. Olha como que saiu a RT. Saiu a RT prontinha já para a gente, certinho, quanto que ela foi registrada, tá ok, e tá aparecendo aqui, ó, não possui livro de ordem. Mas a RT ficou certinha, tá vendo? Preenchidinha, todos os dados, show de bola. O que a gente vai fazer agora? O livro de ordem dessa RT. Então, a gente vai voltar. Eu vou atualizar aqui para reenviar o formulário. Deixa eu diminuir um pouco esse zoom. Vou pegar o número da RT que eu tinha feito. E aí aqui, ó, livro de ordem. ARTs aptas a livro de ordens obrigatórias. Porque essa já apareceu para a gente que era obrigatório, né? Aí eu vou colocar aqui o número da RT para pesquisar ela em específico, para ser mais rápido. Está lá o número da RT e o livro de ordem falando que ele é obrigatório para eu clicar como novo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em novo. O sistema vai puxar automaticamente a RT e as informações dela. Olha só, saiu já o nome da RT, o número, eu vou confirmar. A data real de início, lembra que eu tinha começado lá na RT dia 20? Vou colocar dia 20. Nome do livro de ordem, eu vou colocar aqui, ó, projeto e laudo EMC UFG. Salvei. Livro de ordem aberto, preencher relatos. Como que funciona o livro de ordem?
Ó, o livro de ordem está aqui. O azulzinho é quando ele foi aberto. Tem todas as coisas que foram feitas, certo? Todas as atividades profissionais. Eu clico no verdinho para eu adicionar um relato. Que tipo de relato? É uma visita? É um acidente? É o laudo? É um projeto? Vou fazer 2 relatos aqui. Eu vou colocar visita. Aí aqui, pessoal, eu comecei dia 20 a minha obra, né? Minha RT está lá, que ela é desde o dia 19. Só que o livro de ordem, você só consegue colocar qualquer informação a partir do primeiro dia que você abriu o livro de ordem. Então, eu só vou poder colocar informação como se acontecendo hoje, né? Vou colocar dia 26, fase única, início da fase tem que ser hoje. O término, a gente colocou que a gente ia terminar dia 19 de fevereiro. Vou colocar aqui, ó, visitas na área para início dos trabalhos. Vou anexar aqui, pessoal, aquele material que era esse daqui. Vou colocar esse PDF aqui, que é aquele PDF de visitas, tá? Coloquei, salvei. Já aparece lá, que aqui foi feita as visitas e orientações. Vou abrir mais um relato, como se fosse em outro dia, mas vou colocar aqui como o laudo, a data do laudo vou colocar hoje, e aí eu vou anexar também outro laudo. Coloquei ele aqui. Cadê esse daqui? Salvei. Laudo do laudo SPDA. Eu vou colocar mais um registro, que é o projeto, né? A gente está falando sobre projeto, né? Vou colocar aqui projeto, a data do projeto, vou anexar o arquivo projeto, para vocês verem como que vai ficar o livro de ordem. Salvei. Olha só a diferença de cada movimentação no livro de ordem. Azul, abrimos o livro. Primeiro ícone, né, de comentário, foi feita uma visita. Eu coloquei as fotos da visita. Depois, apareceu aqui o documento de laudo. Por fim, o projeto, certo? Se eu clicar agora em imprimir livro de ordem, olha como que vai ficar o livro de ordem depois de todas as informações colocadas durante a prestação do serviço. Olha lá, foi para 30 páginas. O que que tem? Tem os anexos, né, que vem aqui. Primeiro anexo, né, é como se eu tivesse colocado aqui, o que que foi o primeiro anexo que eu coloquei? Visitas, né? Então, vamos lá. O que que tinha as visitas? Tá todas as fotos das visitas, tá vendo? Todas as fotos da visita já está compondo o livro de ordem. E detalhe, pessoal, que todas as páginas têm o brasão do CREA, o número do livro e o número da RT. Beleza? Continuando. O segundo documento que eu coloquei foi o laudo. Está aqui o laudo, né? O laudo de toda... O laudo que a gente fez lá no empreendimento, lá na localidade. E o terceiro que eu coloquei foi o projeto. Está aí o projeto. É como se fosse, eu coloquei aqui um projeto, só que ele não ficou no formato certo, né? Eu tinha que ter colocado ele em A3 antes para colocar aqui. Mas aqui está mostrando vestiário e tal, ficou muito grande. Mas é isso, o livro de ordem ele ficaria dessa forma. Deixa eu voltar aqui para a gente continuar aqui. Espera aí, o pessoal já está respondendo, então deixa eu só terminar aqui. Beleza. Olha, agora eu vou proceder com a baixa na RT, só para a gente finalizar e vocês verem que esse livro de ordem aqui, ele vai ficar finalizado e não vai ter como mais a gente preencher nada. Olha só, eu volto, confirmo o envio, beleza. Eu vou em gerenciamentos de RT, efetuar baixa de contrato, né? Vou pesquisar a nossa RT, tá aqui, ó, a RT, Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, vou baixar o contrato. Clico em baixar contrato, eu vou colocar o motivo, foi concluído.
Data real de início, 21 de janeiro de 2022. Data real do fim da atividade, não tem como eu colocar uma data, né, pessoal? Igual eu quero pôr lá na frente, 19, porque a gente ainda não chegou. Então, eu vou colocar 21 de janeiro, 26 de janeiro de 2022, certo? Declaro que o contratante está ciente, baixo o contrato da RT. Olha só que legal. Imprimir comprovante de baixa. Aparece aqui que foi feita a baixa na RT em 26 de janeiro. Agora, eu quero ver como é que está essa minha RT agora, né? Agora eu venho aqui em registrados, ok. E olha só como é que ela está. Aparece agora a nossa RT, igual a gente tinha feito, só que já aparece a informação, o número do livro de ordem, a baixa da RT. A RT está prontinha, prontinha. E se eu vir aqui agora, no livro de ordem, né? No livro de ordem, abrir esse livro de ordem, vou colocar aqui na última aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Qual que é o nome da RT 22? Sistema livro de ordem. E aí eu visualizar esse livro de ordem, olha como é que ele está. Já aparece encerrado. Tá vendo? Tem tanto a visita, quanto o laudo técnico, quanto o projeto, a baixa da RT já veio automaticamente. E o nosso livro de ordem está encerrado, e assim a gente cumpre e finaliza. Bom, eu vou parar um pouco aqui a apresentação, porque eu acredito que eu já passei 5 minutos e eu queria conversar aqui com vocês algumas perguntas. Ó, a Thaís perguntou se o Tribunal de Justiça pode chegar de surpresa e analisar toda a documentação, ou ele somente investiga um caso que tem denúncia. Caso isso aconteça de surpresa, quais documentos devo fornecer para eles? Olha, numa obra ou numa prestação de serviço, o que você sempre tem que ter em mãos? ART, projetos e livro de ordem. Isso já resguarda toda a sua atuação profissional e toda a sua responsabilidade, tá? Mas, quando a gente fala sobre fiscalização, né, de Tribunal de Justiça, provavelmente é porque já chegou a ter alguma denúncia, algo desse tipo na obra ou na prestação de serviço. Mas sempre você manter a ART, o livro de ordem e os projetos, você não vai ter nenhum problema aí. O Thiago se perdeu, como acessar para criar o livro de ordem? Ah, tá. Thiago, você conseguiu, né? Pelo visto aí, você conseguiu voltar lá e ver no preenchimento do livro de ordem. Pessoal, é isso. Eu espero que, embora 1 hora é um prazo que às vezes a gente tenta não estender demais, mas eu acredito que foi tranquilo para vocês acompanhar, né? Eu espero que essa gravação às vezes fica disponível para vocês, eu não sei, o pessoal aí da organização, para que vocês consigam aí, caso queiram fazer novamente, acompanhando passo a passo. Mas, por fim, eu queria informar vocês que se vocês procurarem no YouTube, né, o canal do CREA Goiás, lá no YouTube, no canal do CREA Goiás, nós temos uma playlist que ela é exclusiva para preenchimento de ART e livro de ordem. E nós temos alguns vídeos mostrando passo a passo como você preencher livro de ordem, como você preencher ART também. Mas é isso. Espero toda a equipe aí que estava ajudando. Deixa eu ver aqui, Rodrigo. Um estagiário atuando no acompanhamento de alguma atividade pode atestar a presença de alguma forma? Olha, no caso, ele está te acompanhando, né? Ele está te acompanhando. E aí você conseguiria atestar aí a sua participação na obra. Mas claro que nós entendemos que realmente, às vezes, um profissional na sua agenda aí, ele não está 24 horas por dia na obra. Isso a gente entende. Mas o que acaba sendo acobertamento, pessoal, é quando realmente o profissional não vai na obra, quando o profissional ele não está dando atenção
para a obra. A gente tem sempre que lembrar que, se estiver só o estagiário na obra e acontecer alguma intercorrência, o estagiário ainda não tem a capacidade técnica para dirimir e prestar um serviço à altura de um engenheiro, que já está formado, que já tem a vivência. Então, a gente sempre tem que prezar pela nossa participação mesmo, como profissional, como responsável. Nós temos que assumir essa responsabilidade da engenharia e estar presente no desempenho das nossas funções, tá? Esse é o conselho que a gente deixa para vocês. E aí, só voltando lá para o assunto dos treinamentos, tá? Esse login, vocês podem tentar novamente, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Eu vou colocar aqui o nosso telefone, tá? Para vocês ficarem à vontade, para vocês falarem conosco lá na assessoria institucional do CREA Goiás. Vou colocar aqui no chat. E aí vocês podem falar comigo, pode falar com o Roberto, pode falar com a Ana Renata. Nós estaremos à disposição para atender vocês, tirar qualquer dúvida, tá? E no mais é isso, agradeço aí o pessoal, a paciência, vi aqui que ainda nós temos bastante gente, ficou 81 pessoas, né? Então bastante gente ficou aí até o final, acompanhando as nossas instruções, e o CREA Goiás está de portas abertas, pessoal, né? Nós, do CREA Goiás, na gestão do presidente Lamartine Moreira, queremos que o conselho esteja cada vez mais perto dos profissionais e também dos futuros profissionais, então podem contar com a gente, que a gente está sempre disponível. Viu, professora Cacilda? Muito obrigado pessoal aí que conduziu. A gente está aqui à disposição mesmo para ajudar vocês. Boa tarde, engenheiro Aquila. Ô, Bruno. Tudo bom? Antes de passarmos para a etapa de resposta adicional, alguma pergunta, se alguém ainda tiver, eu gostaria de, em nome da equipe do nosso projeto de extensão sobre capacitação e treinamento para graduandos e profissionais na área de engenharia elétrica, da educação continuada da MCUFG, agradecer a você, engenheiro Aquila, do CREA Goiás, pela excelente palestra, e agora informar também que a gente vai interromper a gravação e lembrar a todos de responder a enquete sobre a presença na palestra. Obrigado. Ô, Bruno, eu queria fazer se possível, né, fazer aí